Quer uma dica pra vida? Não enche o saco da Rússia. Não mexa com a Rússia, cara. Seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eis que a Rússia resolveu intervir e atacar a ISIS e no processo disso, no processo de bombardear os terroristas da ISIS e a sua infraestrutura, um jato foi derrubado pela Turquia. E aí todo mundo falou, ai, vai dar problema isso aí, e eis que deu. Várias pessoas estavam falando de Terceira Guerra Mundial, e não, calma, porque simplesmente não vale a pena. Não tem lucro nisso, não há sentido nisso. Porque a Rússia pensa, nós vamos conquistar a Turquia? Não, vocês não vão. Vocês vão explodir a Turquia. Ganhos? Zero. Zero ganhos. Custos enormes? Não se faz. E, em resposta, a Rússia... Porque não vale a pena explodir a Turquia, não tem sentido. A Rússia, o Vladimir Putin... E, aliás, é importante lembrar, ele é ex-agente da KGB, tá? Ele é um pouquinho inteligente em termos de diplomacia internacional. Ele resolveu fazer a Turquia passar vergonha e hoje, na quarta-feira, esse vídeo vai ser publicado na quinta-feira às 6 horas, mas hoje, na quarta-feira, a não ser que alguma coisa aconteça na minha agenda, né? Porque, mas, terceira vez. Hoje, na quarta-feira, representantes do exército russo, da inteligência tal, fizeram uma conferência de imprensa expondo como o óleo, o petróleo que a ISIS perfura é vendido através ou pela ou para a Turquia. E foi um puta mico. Vamos abordar isso. Se você quer saber mais do assunto da Rússia com a Turquia e tudo mais, eu tô acompanhando isso e tudo mais, mas eu tenho que acompanhar várias coisas ao mesmo tempo, então a minha precisão de informação não vai ser tão alta, a profundidade também tão alta. Assim, precisão sim, mas a profundidade não. Então eu recomendo que você vá no blog do Senso em Comum do Flávio Morgenstern, no link vai estar na descrição. Mas também vai estar um link na descrição para você ver a conferência de imprensa, a apresentação das evidências da Rússia, e a acusação da Rússia contra a Turquia é, olha, a ISIS perfura petróleo e isso entra na Turquia sem checagem de fronteiras e é vendido pelos portos, sai pelos portos lá, entra, vai para refinarias turcas e... Bom, e aí? A gente tem as fotos aqui. Eles mostraram ao longo de toda a apresentação, só pra você ter uma noção, um aviso sobre a apresentação. Ela é em russo e tem um russo traduzindo isso de russo para inglês. Então, se o teu inglês tá meio ali, vai ter que dar uma treinada, vai ter que fazer uma forcinha. Mas as acusações deles, a acusação da Rússia, é que o plano da Rússia era abater a ISIS por meios financeiros. Vamos detonar a arrecadação deles. Eles tinham uma estimativa de que a ISIS estava vendendo na ordem de 3 milhões de dólares americanos de petróleo por dia, através de jeitos de escoar a produção deles ali da Síria e do norte do Iraque para outros lados. Aí você pensa, mas como que eles estavam escoando isso? A ISIS não tem um porto, alguma coisa, como é que eles vão... Com que eles estão comercializando isso? E essa foi a resposta da Rússia com a Turquia, através da Turquia, usando... refinarias turcas e claro, isso pode ser só indivíduos, empresários dentro da Turquia, não implica a participação do país ou do presidente, mas mano, olha o que estão fazendo, olha isso aqui. Foi e a tática da Rússia era detonar essa infraestrutura de exportação de petróleo, porque é isso que estava ajudando a financiar a ISIS. Se você tira o dinheiro, você reduz a capacidade deles de fazer muita coisa. Combate estratégico é uma das táticas de combate contra o terrorismo mais populares, digamos assim, agora. E a acusação deles ao longo da conferência foi que existiam 3 rotas de saída do petróleo. 2 saíam da Síria e ia para a Turquia, uma ia para portos turcos, outra ia para dentro da Turquia, e outra rota saía do norte do Iraque e ia para a Turquia também. Algumas pessoas mostraram um ponto e falaram, peraí, mas... A Peshmerga, e a Peshmerga é a milícia curda que está lutando contra a ISIS. A ISIS está atacando a Peshmerga. Lembra de Kobani? Que apareceu no Fantástico, tá? Aquela cidade toda explodida. Kobani era uma cidade defendida pela Peshmerga, que foi atacada pela ISIS. Foi uma... Enfim. Mas eles estão lutando um contra o outro e alguém apontou, mas espera aí, isso significa que a ISIS teria que passar o petróleo por dentro do território da Peshmerga.
Aí você fala, mas já tem uma notícia de 2014 de curdos da Peshmerga que foram presos por aceitar subornos para deixar o petróleo da ISIS passar. Então, sabe? Mas eles são soldados. Eles são soldados e tudo mais, mas daí você joga 10, você derruba $10.000 assim e fala, opa! De repente o cara pensa melhor sobre se ele quer realmente ser soldado ou não. E eles apontaram que a ISIS tinha na ordem de 8.500 caminhões diferentes levando petróleo, caminhões petroleiros disfarçados de caminhões normais, caminhões de carga normal, sabe? Disfarçados disso, que estavam levando petróleo de dentro do território da ISIS, território controlado pelo Estado Islâmico, para a Turquia, e eles mostram vídeos desses caminhões saindo de noite. Eles falam, não, eles saem de noite, tudo mais, para não serem vistos, passando pelas fronteiras turcas, passando pelos checkpoints, passando pela checagem ali, sem ser checados, sem ser parados, sem ser impedidos, simplesmente indo. Quer dizer, no mínimo, a Turquia seria acusada de uma omissão gravíssima de não monitorar uma fronteira tão ativa, tão importante quanto aquela. A Rússia alega ter bombardeado na ordem de 43 refinarias, 23 facilidades, 23 facilities, 23 locais que facilitam o transporte de petróleo, estações de abastecimento e tudo mais, e na ordem de 1.100, 1.080 caminhões diferentes neutralizados que estavam levando petróleo para ajudar a financiar a ISIS. E eles dizem ter feito uma redução de 50% no fluxo, no lucro da ISIS, que desceu de 3 milhões por dia para 1,5 milhão. Fontes da OTAN discordam desses números, eles dizem que a ISIS exportava alguma coisa mais na ordem de $300 mil por dia, e isso foi reduzido, mas ainda assim, para você entender como funciona isso, a Rússia, claro, está alegando um monte de coisa, isso ainda está sendo verificado, e eles também estavam, na época da Guerra Civil na Ucrânia, eu estava acompanhando isso muito de perto porque eu tinha muito interesse na época, e a Rússia também estava mentindo meio feio mesmo, eles não são muito sabe... Um país pode falar o que ele quiser, mas essa é a fonte de informações e tem uma credibilidade boa. Eles mostraram várias imagens, eles mostraram os vídeos, eles acusam a Turquia de ser passiva e, no mínimo, né, ou de, tá aqui o vídeo do caminhão, tem esses caminhões aqui fazendo uma puta fila, eles mostram assim fotos de 600 caminhões do lado de uma refinaria. Tá aqui caminhões andando, tá aqui os caminhões passando na fronteira, tá aqui os caminhões andando dentro da Turquia. Ninguém faz nada. Quer dizer... E atacaram a Turquia dessa maneira diplomática, dessa maneira de fazer eles se envergonharem. E vamos ver os resultados, vamos acompanhar isso. Na mesma conferência, eles falaram que eles têm mais informações a vir sobre como é feito o comércio, como é feita a exportação. E ainda estamos acompanhando, mas isso é só para você ver. E a Turquia já tem um histórico ruim, porque quando, por exemplo, Kobani foi sitiado, Kobani era uma cidade... na fronteirinha ali da Turquia. Você tem a fronteira e Kobani, do lado. Quando a ISIS sitiou Kobani, que era da Peshmerga curda, um grupo, uma etnia curda, que é uma das etnias de árabes muçulmanos da área, curdos de outros países vieram pela Turquia para querer lutar em Kobani e a Turquia não deixava entrar. Por quê? Porque a Turquia não gosta dos curdos. O país curdo, para você ter uma ideia, o país curdo é uma população, é a maior população do mundo sem um país. Eles estão no norte do Iraque, um pouquinho na Síria, na Turquia, e se eu não me engano vai até um outro país ali do lado, que eu não estou me lembrando o nome agora, porque é um recorte aquele troço que é uma insanidade. E a Turquia não gosta deles porque eles só dão problema, eles ficam querendo ter outro país, e daí a Turquia pode ter feito o Erdogan, que é o primeiro-ministro da Turquia, pode ter feito uma conta de, olha, eu tenho 2 inimigos e um tá explodindo o outro, eu vou ali fazer nada e fingir que eu não tô vendo e deixar isso conveniente. Então... eles têm interesses em fazer isso, e você tem também esse comércio internacional agora de petróleo ilegal acontecendo, que é o que ajuda a financiar a ISIS. Para você saber, para você ter informação, para você saber o que está acontecendo, vamos acompanhar, eu vou ter mais vídeos vindo sobre isso conforme a gente vai entendendo. Mas pra você ver, às vezes não adianta explodir os caras ou explodir os terroristas, mas se você corta a parte financeira, você inflige um dano muito maior. Se envolve diplomacia internacional, é muito complicado. Mas, de novo, falando o que eu falei no começo do vídeo, isso não vai dar guerra. Não tem lucro, não tem sentido, não tem casus belli, não tem... É mais aquela disputa de jogar merda no ventilador e um fazer o outro ser envergonhado e ganhar posição. O Putin tem
tradição política, e isso é mais uma jogada nisso, mas eu achei isso fascinante, quer dizer, um país aloprando o outro e esse tipo de informação saindo. Eu gosto de acompanhar isso, imagino que vários de vocês gostam também, então resolvi dar uma informada. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários. Como eu já falei, vamos acompanhando a situação, provas novas podem surgir, esse tipo de coisa, e os outros países ainda não se manifestaram, estamos aguardando, mas é importante entender isso, é importante estar informado, e chega desse vídeo, tchau, tchau.